Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do programa Singularidade Delas, um programa que traz um bate-papo cheio de carinho, potência e escuta ativa. E para a gente trazer muitas inspirações para vocês, nós estamos com duas empresárias que vieram enriquecer o nosso programa especial do Mês das Mães. A gente vai falar sobre maternar e empreender. Muito desafiador, mas também tem muita coisa bacana que as duas coisas, quando se unem, causam no mundo ao nosso redor. E para isso eu quero que vocês conheçam a Bárbara e a Karen. Que delícia ter vocês aqui no nosso estúdio. E como um bom bate-papo, a gente precisa se conhecer. Quem é a Bárbara? Quem são os filhos da Bárbara? Quem é a Karen? Quem é a filha da Karen? Quer começar, Bárbara? Eu começo. Bom, eu sou a Bárbara Modesto, empreendedora, apaixonada pela vida, pelo trabalho, pelo sucesso e pela prosperidade. Isso me move. Sou mãezona do Luca de 10 anos. Eu vejo, eu acompanho ela no Instagram. E da Lorena, de 9 anos. O Lucas tá com? É Luca. O Luca? O Luca tá com 11, fez 11. E a Lolo, que é a Lorena, tá com 10. Nossa, pertinho. Pertinho, 1 ano e 3 meses de diferença. Uau, nossa, mas tem mais criança nessa história. Mas tem mais criança nessa história, Corajosa. pode ficar tranquila. E foi planejado, tá? Não foi planejadinho. Foi contado na régua pra nascer, Os pra dar tudo meses, certo. os dias. E você, Karen? Eu sou a Karen Reis, sou a mãe da Laura, empreendedora e tenho um negócio de mesa aposta e vendo a minha marca Maison Charlot já chegou em mais de 50 países. E aí, é um assunto que ele é muito recorrente, muito falado, muito pensado quando a gente fala de empreendedorismo feminino. Sim. Porque a mulher, ela tem uma dedicação maior do que os homens empreendedores no cuidado com a família e no cuidado com os filhos. E para isso, eu até trouxe uma pesquisa que eu vou ler para vocês e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Olha só os dados, é uma pesquisa do Sebrae, tanto que se vocês quiserem depois entrar no Data Sebrae, tem como ver essa pesquisa inteira. 67% das empreendedoras brasileiras são mães, segundo uma pesquisa do Sebrae. A necessidade de cuidar dos filhos influenciou a maioria dessas empresárias a abrir um negócio. E aí eu quero saber de cada uma de vocês. Foi a maternidade que te influenciou a empreender ou não? E aí, Bárbara? No meu caso, na verdade, foi antes. Eu acho que eu nasci empreendedora, porque com 9 anos eu comecei a vender na feira da minha casa. E aí tinha feira na rua da minha casa, eu ficava ali assistindo e tal, e eles falavam, e aí eu ia pra escola depois e ficava inventando as frases. Aqui, moça bonita, paga, mais leva. Aqui não sei o quê, não sei o quê. E aí eu ficava louca por isso. E um certo dia, como era na rua da minha casa, então minha mãe também sempre muito gentil, oferecia cafezinho, tinha contato. Eu falei, mãe, eu quero vender ali, eu quero falar. E minha mãe conversou com eles deixaram. E você vendia o quê? E eu fui, era uma barraca de fruta na frente e a do lado era de verdura. E aí eu fui vender, e aí eu ficava, isso eu tinha 9 anos. Então eu fiz tanto sucesso ali, porque as senhorinhas passavam, acho que elas falavam, que bonitinha. E a barraca encheu, o moço adorou. Começou a me chamar todo domingo, então e aí no final da feira, tipo, eu ganhava como se fosse R$20 no dinheiro de hoje e todas as frutas, tudo eu ganhei. Então eu chegava em casa com a feira pronta e a gente não tinha uma condição financeira boa. Então ali eu descobri um talento que foi vender. Só que isso foi muito nato e eu fui crescendo. Aí comecei a trabalhar, virei vendedora, depois virei gerente de loja no shopping e com 17 anos eu tive a oportunidade de ser 17 anos que eu tive a oportunidade de ser gerente. Assumi essa gerência dessa loja, vou resumir muito rápido assim, e aí fiquei 11 anos nessa empresa que foi a Blue Beach, inaugurei a segunda loja dele, depois disso inaugurei quase todas, treinei todo mundo e tal. E por que eu quis virar empresária? Porque eu sempre trabalhei desde pequena e sempre em shopping, então sempre trabalhei sábado, domingo, feriado. Sábado, domingo, feriado. E eu não sou formada, não fiz faculdade. Então, na época, eu comecei a pensar no momento da vida, eu falei, bom, o que eu posso fazer para ganhar pelo menos o que eu ganho como gerente de loja, porque gerente de loja ganhava bem, mas que eu não trabalhe mais de fim de semana.
Isso eu já estava, esse pensamento começou com 26 anos. E eu queria, aí eu coloquei uma meta, até 30 anos eu não quero mais trabalhar de fim de semana, porque eu preciso viajar. Nossa senhora, que planejamento, né? Eu preciso viajar, eu preciso viver, eu preciso descobrir. Eu queria ir pros pagodes sábado à tarde, que eu não aproveitei isso. As minhas irmãs iam pro samba, e eu não ia, não dava tempo, só trabalhava. Então, eu me tornei empresária pela necessidade. E aí eu falava, caramba, se eu sair para trabalhar no escritório, eu não tenho faculdade, como que eu entro? Eu nem sei, nem sou boa em computador. Eu tenho que fazer alguma coisa no que eu sou boa. E então, aí nasceu a minha empresa, que é a Canelado, e aí eu comecei a estudar o mercado e tinha um gap no mercado, porque eu queria uma moda diferente, comunicativa, com personalidade, mas que tivesse um preço acessível. E aí eu descobri esse gap, fui estudar, fui saber o preço do tecido, como é que era fazer, e dava. E assim surgiu. E eu não queria franquia, porque eu queria ter a liberdade de vender o produto. Eu fiquei com uma curiosidade. Depois de quantos anos que a Canelado existe que você se torna mãe? Depois de... A Canelado tem 19, o Luca tem 11, então depois de 8 anos. Olha, então foi depois. Foi depois. Então, no caso, ela não se encaixa na estatística. Que é diferente Agora do meu. vamos ver a Karen. Karen, Que é totalmente diferente do meu. Né? você se encaixa na estatística? Se tornou empresária depois sem de ter tornado mãe? Vamos lá, até que a jornada, a minha jornada foi bem diferente. Sim. Comecei a trabalhar também muito cedo, desde os 14, meu pai já tinha empresa na área de tecnologia. Tá. Então ele sempre me levava com um chaveirinho. Então eu comecei a trabalhar na área de programação de sistemas, né, muito novinha. Então eu acompanhei meu pai, inclusive hoje é até engraçado, né? Porque ele me levava e hoje você eu traz levo a Laura. ele. Não, Você eu leva levo o pai. o meu pai, né? Meu pai é um cientista da computação, então muita coisa eu aprendi com ele. E aí sempre trabalhei em empresas, né? Aquela coisa da revolta da filha, né? Que quer, não quero mais pai mandando em mim, eu quero ser independente. E aí eu comecei minha jornada em empresas muito grandes, multinacionais, sempre na área de sistemas, de banco de dados, na área de tecnologia. Só que aí quando eu resolvi ser mamãe lá, batendo nos 40 anos, aí eu me descobri infértil. Que isso é dentro, não sei se tem essas estatísticas, né? E a gente só vai, eu vou ser mãe quando eu quiser. As coisas não são bem assim. Só que não. Esqueceram de me contar, ou eu passei despercebida nessa informação que achava que no momento certo eu ia ser mãe, então era resolvido. E foi aí que eu parti aí para um tratamento para ter bebês de fertilização in vitro. Foram 5 FIVs. Para a Laurinha nascer, foram 5. E isso também justifica o seguinte, porque quanto mais tempo você tem, normalmente você coloca 2 embriões, hoje 3, na minha época a gente só fez com 2, né? Então assim, foram 5 e não progredia as gestações. E de Laurinha, vamos dizer, o par dela, o coraçãozinho parou. Então a gente foi levando muito essa questão da gestação de Laura, né? Com muito cuidado. Né? E aí ela nasceu prematura extrema. Então foi aí aquela coisa da executiva de multinacionais, que tinha uma vida confortável. Virando de ponta cabeça. Mudou muito, porque eu não consegui... A gente pega a história da Bárbara toda planejadinha, deu certo, mas nem tudo que a gente planeja sai da forma que não sai. E aí? E para mim foi muito difícil, porque eu fui atrás de fazer me qualificar, aquela coisa da mulher, sabe? Ser independente, eu quero ter minha vida, né? Eu com 24 anos já morava sozinha, tinha meu apartamento. Então, assim, estudei, fiz mestrado, doutora. E foi protelando a maternidade. Né? E aí, essas histórias existem tanto. Não, e tem muito. E a gente só comecei a entender que essas histórias são muito mais do que a gente imagina quando eu fui mãe de UTI. Porque eu fiquei ali 4 meses como mãe de UTI. Deus. E as histórias, elas se cruzam em maior ou menor intensidade. E como é incrível isso, né? Quando a gente tem uma vida planejada, ou a gente planeja, ou tem tudo isso, mas quando vem um filho, ele muda o roteiro. Porque eu acho que dentro do que você imaginava era ter o neném e voltar para sua vida de executiva. Lógico, deixava lá no berçário, né? Que é aquela coisa, nossa, eu trabalhei tanto, ganho tão bem. Vou pagar uma babá, colocar num berçário. Nem com dinheiro, essa é a questão. Nem com dinheiro e podendo,
eu tinha essa condição. Não tinha escolha. Sim. Não tinha, eu não tive Porque a sua filha precisava de você. Porque precisava. E aí você parou tudo, cuidou dela e só depois que você voltou? Não. Aí eu já estava enlouquecida com a alta de Laura, né? Eu fiquei 2 anos que eu chamo, não é bem um sabático, mas eu já vi que a minha vida não ia poder dar, olha que coisa, né? Eu trabalhava o dia inteiro, e à tarde, como hobby, dava aula em faculdade. Você vê, nossa, saía de casa às 6 horas da manhã e voltava meia-noite. E aí o hobby era agora cuidar da Laura Pois de manhã, à tarde, à noite e madrugada. E fora correndo, vira e mexe, e era muito comum correr para internar, porque estava com bronquiolite. Porque o pulmãozinho não tinha se formado. Quer dizer, nada. Então, eu sabia que ali eram 5 anos, 6 anos, né? Com muita sorte, eu ia conseguir voltar ao mercado. Só que aí eu me descobri o seguinte, olha, eu não vou voltar tão cedo. E aquela vida que eu tinha não me pertence mais. Não pertence mais. E aí foi aí que aquela coisa que a gente... Eu acho que isso é uma característica da mãe também, de se reinventar. Por mais que você tenha, eu tenho certeza que em alguns momentos, Bárbara, você deve ter pensado, puxa, eu preciso me reinventar, me readequar com a maternidade. A gente precisa, não tem jeito. E foi aí que eu levanto a fé aí nessas horas, por mais exata que você seja, mais binária que seja, você começa a chamar todos os santos possíveis. Me ajudem. Me ajuda. Senão eu vou enlouquecer levando a menina sempre para terapias e eu me anulando, nem me arrumava, não tirava mais o pijama. E às vezes o que precisa é isso mesmo, é só sair um pouco daquele ciclo, daquela bolha, porque aquilo vai consumindo a gente. E a gente começa a parar de enxergar o mundo lá fora, né? E a maternidade é uma dedicação tão grande que realmente chega um momento que se você não retomar a sua vida, você já não sabe mais quem é você. Você não sabe quem é a mulher, quem é a mãe, quem é a esposa, profissional. E a questão da culpa também, no meu caso, pegou muito essa questão da culpa. Olha, eu tenho que fazer tudo que aparecia para poder não diminuir o grau de sequelas, né, de Laura. A gente corria atrás. Então era cromoterapia, era tai chi, eu ia tudo que você possa imaginar. Era todas que você possa, para não causar aquela coisa da culpa. Nossa, fui mãe mais tarde. Por que eu fui mãe? Por que eu deixei tanto para a natureza estava dizendo que não. Né? E aí eu pedi, né? Levei a minha fé e pedi ajuda. E foi aí que nasceu a Maison Charlot. Aí eu pensei comigo, puxa, o que eu consigo fazer hoje para gerar renda? E que eu não preciso sair de casa. Que eu não preciso sair de casa. Foi aí que eu elevei o meu pensamento. Nesse tempo, eu passei um estresse muito grande, eu me descobri alérgica ao látex. E aí começa aquela coisa de você achar que você está sendo castigada, né? Sim, meu Deus. Castigou. Eu ainda tenho alergia ao látex depois de tudo isso. Pois aí o que aconteceu? Eu não podia vestir tecido sintético. E foi aí que eu tive que ir atrás de curso de corte e costura. Eu achava que eu estava... Deve ser então, às vezes por uma dificuldade... Exatamente. Mas olha como, por mais que as nossas histórias são diferentes, né? O meu foi de uma forma, ela foi de outra, mas percebe que tanto na minha história quanto na dela, teve um momento que é de necessidade. Sim. Porque é isso que precisa pra gente virar a chave. E pra mim, Bárbara, era uma coisa assim, muito difícil. Porque eu tinha, nessa época, assim, eu tinha um conhecimento muito... Eu era uma das poucas pessoas no Brasil que tinha conhecimento já, o contato com simuladores, inteligência artificial. A gente já falava disso em 2010. Meu Deus. A gente já estava trabalhando isso na academia, nas faculdades, né? E aí eu me ver numa situação com uma Singer, para mim era derrota. Você falou, o que eu tô fazendo com essa máquina? Né? Nem calcinha e sutiã, eu conseguiria ter 100% algodão, porque eu não podia. Eu tinha uma alergia extremamente crônica. Eu fui internada 2 vezes e ninguém sabia o que era. Meu Deus. E foi aí que eu tive que entender de importação de tecidos, de oficina, do que é a vida de composição. Eu fiquei curiosa para saber disso, da questão, porque ela começou mais tarde, pela necessidade da filha. E depois vem então outra dificuldade. Outra dificuldade. Puxou, né? Eu achando que o problema era só lá. Não, me puxou, porque eu não podia. Bebê,
todo mundo que sabe que bebê tem muita contato com borracha, Muito. brinquedo, é o tapetinho, aquele tapetinho que a gente põe na sala para a criança começar a andar, nem aquilo eu podia. Então, assim, isso me fez ter que me reinventar, nascer de novo. Essa é a verdade. E 2 dificuldades te põe na Charlot. Aí me pôs na Charlot. Então, por isso que hoje, olhando para trás, depois de 7, a gente vai entrar no 8º ano, né, que existe a Charlot. Eu vejo que hoje eu entendo que aquela dificuldade me fez nascer de novo. Quer dizer, eu nasci verdadeiramente hoje. Porque hoje eu tenho o olhar de quem faz o meu produto, hoje eu tenho o olhar de uma crocheteira, de uma costureira, de uma bordadeira, de uma quebradeira do babaçu. Sim. Porque se não fosse essa situação minha, eu jamais nem estaria aqui com vocês. E é interessante essa história, porque tudo que ela passou no maternar, que levou ela a empreender, muito provavelmente essas mulheres que ela, né, tem como fornecedor, eu nem que sabia, estão espalhados pelo Brasil, né, em comunidades quilombolas, devem ter histórias semelhantes da maternidade. E aí eu tenho uma frase que eu acho que traz mais sal na batata. Quando me falta certeza, me sobra coragem. Sim. Que eu acho que permeia muito a história. Nossa, verdade. Né? A Bárbara, a gente conversando antes de começar a gravação, falando da pandemia que fez ela reinventar a empresa. E você, em 2 momentos que você não tinha certeza de como as coisas seriam, não te faltou coragem. Não. E é muito isso. E não me falta coragem. É muito doido, porque hoje eu chegando nos meus 50, esse ano eu vou fazer 50 anos. Né? E hoje eu me vejo o seguinte, o quanto que eu sou corajosa. E eu não sabia que eu era corajosa. E eu também não sabia o quanto que o papel da mulher, a mulher em si, hoje, antes eu ouvia sobre equidade de gênero, maternidade, eu no meu papel de executiva, de privilégio de mais privilégio. Não, mas eu me colocava de igualdade e achava muito natural algumas coisas em relação aos meus pares homens. Perfeito. E hoje não, hoje eu já tenho aquela sensibilidade que as coisas não são bem assim. A prova disso é que a minha filha está aqui. Exatamente. Tem uma frase Se que eu falo... Se fosse só homens aqui, muito provavelmente não precisa. Não, nem precisa. Pode falar, perdão. Tem uma frase que eu falo que é assim, né? E eu acho que essa frase é tão minha por conta de... Por muito tempo eu falo, mas eu não estudei, então o que eu vou fazer? Mas o que eu sou boa? Então, a gente fica muito se sabotando, muito se colocando num lugar de que não sei, será que vai dar certo, eu não mereço. E aí, eu acho que o esforço, isso é muito importante falar, porque se eu tiver a oportunidade de falar para pessoas, eu falo, cara, só vai, tenta, acredita, vai. Eu sou uma motivadora nata da vida das pessoas, eu creio, eu acredito, o trabalho, a minha empresa transformou a minha vida. E a vida da minha família. Então, tipo, eu sou apaixonada por aquela empresa. Então, eu tive os filhos, mas eu administrei tudo, eu só continuei vivendo. Eu não é uma coisa ou a outra, é tudo junto, porque é tudo pelo movimento da vida. Eu me reapaixono todos os história. dias. Eu me reapaixono todos os dias. Por mais dificuldade que tem, às vezes o Serasa ligando. Eu vim no caminho aqui agora e fui contador. Você não pagou o DAS. Aí liga a escola da criança, aí fala, olha, tá com febre. Que é o mais desafiador hoje. Isso faz parte. O que mais me incomoda hoje é o grupo das mães, que eu dou pouca atenção. Aí você fala, quem é mãe dessa criança? Será que ela tem mãe? Eu tenho que ficar lá no grupo das mães. E olha, meu Deus. Eu gostei do que a Bárbara trouxe e a Karen também. Aí tem mais um dado. Os desafios enfrentados pelas mães empreendedoras. 76% das mulheres se sentem sobrecarregadas ao tentar equilibrar os cuidados com a família e a empresa. E tem um dado que a gente utiliza muito no Sebrae delas, que é mulheres empreendedoras dedicam, em média, 3,1 horas por dia aos cuidados com os familiares e 2,9 horas aos afazeres domésticos, praticamente o dobro do que os homens dedicam. E aí, como que vocês dão conta de toda essa dinâmica aí, desses pratinhos? Isso faz parte de mim. Pra mim, de verdade, assim, eu não tenho essa questão, sabia, Ana, assim, de culpa. Eu não tenho, eu consigo seguir. Porque eu acho que a minha vida foi tão transformada através desse trabalho, e eu também transformo tantas vidas hoje, né?
E aquilo para mim é tão gratificante que isso para mim é o meu maior exemplo, é a minha maior força como educação, como referência para os meus filhos. Então a gente cresce num lar, hoje eles cresceram numa vida diferente da que eu tive, com uma outra condição, né? Mas eles sabem muito da história. Então, e eles sabem que você tá feliz. Sabe, é isso, eles me veem feliz, então tá tudo bem, eu não tenho essa coisa de trabalhar muito, eu chego em casa, meu Deus, eu trabalhei muito, meu Deus, que cansativo, eu não dei conta de cuidar. Essa murmuração que é ruim. Cara, eu trabalhei muito, que dia incrível, meus filhos, mamãe arrasou hoje, vamos, como é que tá a lição? E agora eu cheguei e sou deles, aí eu vou ver a lição, aí eu vou ver como é que foi na escola, eu vou ver se tem coisa. Então eu consigo equilibrar isso, não me pergunte como. Eu acho que se liberar dessa culpa, porque a culpa ela tá muito presa. Nossa, eu tô chorando. Ela emociona. Porque me fez lembrar o seguinte, né? Às vezes eu chego e falo assim, filha, hoje mesmo, né? Hoje de manhã eu tive uma reunião com o pessoal da Índia, né? Porque lá era final de dia e aqui era manhã começando, era início do dia. Início do dia. E aí eu tava no caminho agora, né? E a Laura falou assim, ai filha, hoje foi tão difícil, porque hoje eu falei com uma menina indiana, tal, não sei o quê. E aí a Laura falou assim, tipo, ela tava olhando assim, mas mãe, você conseguiu falar com ela? Eu falei, consegui, filha. A Laura tá sempre muito comigo, sabe? Porque eu não tenho uma rede de apoio, né? Eu não posso contar com outras pessoas. Com outras pessoas. Nunca pude. Então a Laura sempre esteve comigo, tudo, em todos os momentos. Então, ou tá na escola, claro. Mas, assim, ela viu também isso crescer. E ela participa. O que eu mais quero para ela, que ela se torne, é uma mulher, assim, que ela tem orgulho da mãe dela. Vocês duas trazem o mesmo eixo, né? É a partir do empreendedorismo e de uma realização pessoal, de um resgate da mulher, da importância disso, de se liberar da culpa, porque a culpa está muito atrelado a uma questão cultural e de regras sociais, que traz uma dinâmica do que pode e o que não pode. Isso é regras sociais e romper isso é muito importante para a gente poder seguir a nossa trajetória. E olha a frase, nunca subestime uma mulher que deseja ser exemplo para o seu filho. Que é justamente esse movimento que vocês fazem. E para a gente encerrar com essa frase, o que você diz para as mulheres que estão nos assistindo e que tem filho, ou que quer ter filho, ou que quer ter filho, tá postergando? Eu digo, assim, primeira coisa, acredite em você. Porque eu acho que o sucesso, ele tá dentro de nós, ele sempre tá. A gente só precisa saber disso e confiar na gente. Então, assim, eu sou mãe de 1, de 10, ou tô planejando ter, então eu vou esperar ficar grávida para ter. Não tem regra de bolo. Faz aquilo que você acredita, com o seu propósito, dê o seu melhor, tudo vai acontecer. O que você deixaria? Eu deixaria isso assim mesmo. Não se culpar, não colocar tudo isso como muita coisa, muito peso. Só vai fazendo, deixa a vida fluir levemente, tudo vai acontecer, as coisas vão se encaixar. Então, se a gente começa a pensar muita coisa, essa ansiedade já trava as nossas ações. Então, só começa e vai, e confia, e vai que dá tudo certo. E você, E é isso Cacá? mesmo, o que ela falou, né? Quando a gente também cria essa leveza, eu não fui preparada para ser empreendedora. Então eu tive muitos meus momentos de tensão, de achar que não ia dar certo. Mas quando eu comecei a entender a leveza e do se reapaixonar e acreditar, e muitos, por mais que quando eu entrei no mercado internacional, eu já tinha 5 anos de Charlot. Acredite, pasme. Quando eu só trabalhava com o Brasil, eu era muito presa em coisas que me deixavam, aquela coisa de colocar muito o peso. Se sobrecarregar ainda mais, pegar as pedrinhas de todo mundo. Não delegava, né? E quando eu entendi que eu poderia estar em outros lugares e enxergar outras culturas, porque como eu trabalho com mesa posta, eu trabalho com a cultura da família. E você começa a entender que aquele mundo que às vezes você se limita, ele está tão amplo. Tão amplo. Quanta gente deixa de fazer algo por medo,
porque fica ansioso, porque fica planejando muito, só começa. Eu sempre falo a minha mensagem, você acredita? Tem propósito? Dá para administrar? Planejou? E isso eu falo, o negócio do planejamento eu sou muito correta, assim, porque para mim é vontade, sonho é sonho. Sonho com data é meta. E eu sou movida à meta. Sonho, se eu tiver qualquer sonho, eu boto data. Sim. Aí eu já organizo tudo aqui, naquela data eu chego e alcanço. E dá, sempre dá. Sempre dá. E para isso não precisa você ser formado. Então eu aprendi que tanta coisa que a gente põe na vida... Cada um tem a sua jornada. Não é o que faz sentido. Então, o que eu deixo de mensagem? Acredita em você, porque você é a sua maior riqueza. E dá pra fazer tudo isso E com dá. filhos. Com filhos. Claro Com que dá. filhos. E claro que daí a gente vai ser orgulho pros filhos. Que é, de novo, nunca subestime uma mulher que deseja ser Perfeito. exemplo para o seu filho. Então dá Verdade. pra fazer com filho. E tanto dá pra fazer com filho, que a Karen toda preocupada com o peso e tal, e vai, não vai, que ela é a nossa vencedora ouro do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios Internacionais Pois é. de 2024. Que legal. Foi pra etapa nacional, ficou prata em segundo. segundo lugar, né, no Brasil. Semana passada ganhei um outro, Tanta da gente SEMEC, prêmio, da SEMEC. gente. Do SEMEC, De que é o Conselho da Mulher inovação, de Empresária. inovação, a gente Tá vendo? fiquei em terceiro. Então dá, né? Dá. Ah, dá. 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 Pra começar Dá. antes ou depois do filho? Dá. Dá. Esse é o melhor. Dá pra começar. Gente, agradeço muito vocês. Obrigada. Se deixar, a gente fica até amanhã. Eu amei. Porque tem assunto. Tem Foi muito muito bom. assunto. Muito assunto. Eu Muito agradeço assunto. a disponibilidade Obrigada, de vocês Ana. em vir aqui abrir a história. A gente se Sim, emociona junto. sim. Né? Eu também sou mãe, eu tava de férias, meu filho falou assim: mãe, será que você não poderia virar dona de casa? Porque ele gostou, né? Meu Deus, você fica em Eu casa. amei cuidar dele, mas eu amo trabalhar, menina. então amo não dá pra trabalhar. trocar. Então vou fazer as São duas coisas. paixões nacionais pra quem gosta, né? O trabalho e a maternidade. maternidade. Então é Então só nós caminhar junto. Com leveza. E com leveza. E, pessoal, muito obrigado de ter acompanhado esse bate-papo enriquecedor, alegre, cheio de emoção. E desejar um feliz Dia das Mães, né? Amém. Amém. Feliz Amém. Dia das Mães. Abençoado Dia das Mães. A gente espera você no próximo programa Singularidade Delas. E mais, se você é empresária, inscreva-se no programa, no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Inscrições abertas, vai até dia 15 de junho. Digita um Google ou entra no nosso Instagram, @SebraeSP. Ou você pode também ligar no 0800 570 0800, 7 dias por semana, 24 horas. Ah, não quer ligar? Manda um WhatsApp, pergunta do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. E quem sabe você pode, assim como a Karen. Eu já convidei a Bárbara. E é bom, É bom, vamos pra Brasília. É bom, eu reconhecimento. peguei gosto. É eu bom. peguei gosto desse negócio de, ganhar prêmio, prêmio, né? né? De Pegou gravar ar. pitch de negócio é bom. Então, ó, esteja conosco no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios e acompanhe os episódios do Singularidade Delas. Bem.